Pessoal, boa noite. Como está aqui na lousa? GEF 161, réu 1, aula 2. Eu estou gravando no dia 31 de 5 de 2005, ok? Esse é o segundo vídeo, tá? Da réu 1. Eu estou chamando de aula, mas vocês poderiam também chamar de vídeo 2, tá? O vídeo 1 já está no YouTube, que depois eu vou colocar o link para vocês terem acesso. Todas as aulas eu irei deixar aqui em cima a réu e a aula que é. Por quê? Se eu gravar uma aula de 3 horas seguidas ou 150 minutos de aula, fica muito difícil depois para fazer o upload para o YouTube. Então eu peço vocês compreenderem que eu vou estar linkando aulas para vocês dentro da réu 1. E talvez não fique só nas 3 aulas, eu posso ter aulas extras de algum tema, porventura, que seja interessante para vocês, ok? Bom, na aula passada, vamos voltar um pouquinho na aula passada, nós fizemos o seguinte exercício, nós falamos da precisão, vocês se lembram, né? E que a precisão indica que cada valor de x desse aqui é uma estimativa de diferentes inventários florestais, realizado por diversas pessoas diferentes, e que um inventário seria preciso quando as estimativas fossem próximas entre si, mas não necessariamente próxima do alvo. Aí na aula passada nós também falamos o seguinte: se eu tiver um enão de 20 parcelas, um eninho de 4 parcelas, eu vou ter então uma combinação 24 a 4, o que vai me dar 4.000, se eu não me engano, 4.845 possibilidades diferentes de formar a amostra de 4 a 4 na nossa população-alvo, tá? Ou seja, eu teria 4.845 valores de x, que é a estimativa da média de tamanho parcelas, de amostra, tamanho 4. 4 parcelas por amostra. Bom, e nós vimos o seguinte, que cada estimativa é uma média 1, uma média 2. Eu fiz isso na aula passada, hein? A aula passada tratando disso. Uma média 3, até uma média 4.845. E que o desvio padrão entre estas médias, eu vou chamar de desvio padrão, deixa eu colocar só um ponto meu aqui, eu vou colocar desvio padrão da média, ou seja, qual é o desvio que existe entre médias. Então, a medida, a estatística desvio padrão da média, mede a precisão do inventário. Mas eu não faço 4.845 inventários. Nós fazemos um único inventário. Então, na hora passada, nós encerramos assim. Bom, então quer dizer que eu não tenho como fazer inventário. Porque eu só consigo fazer um inventário. Eu não vou fazer 4.845 inventários. Tá? Então, agora para frente, nós vamos então tratar dessa questão. Como que nós vamos pular esse fato aí na nossa vida, tá? Bom, o desvio padrão da média, se vocês observarem na página 26, na página 26 mesmo, nós temos aí no item 5.5, o que significa desvio padrão da média e a fórmula dele. O desvio padrão da média é dado por essa fórmula aqui, ó, S2 sobre N, que multiplica 1 menos N sobre Enão. Esta é a fórmula que mede o desvio padrão da média, uma medida de precisão do inventário. O que nós temos dentro desta fórmula? Bom, o eninho, nós já falamos dele em algum momento, tá? É o tamanho da amostra. Se nós tomarmos como exemplo este, 4 parcelas. O nosso enão é a nossa população estatística. O tamanho da nossa população estatística, o nosso enão. Que nesse exemplo aqui seriam 20. Então, esses dois camaradas nós já conhecemos, o eninho também. O S2 quer dizer variância. Mas variância de quem? Variância da amostra. De uma única amostra.
O que nos garante que essa medida de precisão, chamada desvio padrão da média, funciona? Funciona graças ao item 5.6 da página 26, aí, Teorema do Limite Central. O que o Teorema do Limite Central diz? O Teorema do Limite Central fala para nós o seguinte, olha, se a gente tem uma população qualquer, e nesta população, as observações nossas também têm uma distribuição qualquer. Então eu pego uma área qualquer, pego os valores de volume qualquer, ele vai ter uma distribuição de qualquer jeito. Se eu vou nesta floresta, retiro infinitas amostras de tamanho N. Então, várias amostras de tamanho N. E cada amostra vai me gerar uma média. Estas médias, elas terão uma distribuição aproximadamente normal, com média μ e com variância sigma 2 sobre n. Então, olha bem, estas médias têm distribuição aproximadamente normal, com média μ e a variância sigma 2 sobre n. Se nós voltarmos aqui na formulinha do desvio padrão da média, ele é raiz quadrada de S2 sobre N, que multiplica 1 menos N sobre não, que já a gente vai definir o que é isso aqui. Este camarada que está aqui, ele vem daqui, a estimativa disso. Então, o teorema do limite central é que nos permite fazer diversas estimativas, inferências e diversas outras atividades no ramo da estatística. Se não fosse o teorema do limite central, a gente ficaria extremamente embananado no inventário e em outros métodos estatísticos, tá? Então, graças ao teorema do limite central, eu posso, a partir de uma única amostra numa floresta, eu não preciso fazer 4.845, uma amostra, tá? Eu consigo achar a variância dessa amostra e calcular o desvio padrão da média, que é a medida de precisão do nosso inventário. Ok, gente? Alright? Acompanhando tranquilo? Bom, qualquer dúvida, voltemos na apostila, tentamos entender o conceito que está na apostila. Não conseguindo, a gente vai para a aula de dúvida. Nós havíamos combinado que a nossa aula de dúvida a gente faria na quarta-feira, no horário da aula prática. No horário da aula prática. Portanto, seria às 10 e às 16. Porém, eu vou ter que observar o seguinte, se a internet vai aguentar aula ao vivo. Se a internet não aguentar aula ao vivo, também nós não teremos jeito de fazer. O que eu vou fazer? Vocês irão encaminhar dúvidas para mim por e-mail. Eu vou avaliar essas dúvidas todas, montar essas dúvidas numa aula aqui no quadro. Página tal, alguém teve a seguinte dúvida. Aí eu vou naquela dúvida e explico para a pessoa, tá? Explico para a pessoa. Ou as atividades de R, se nós não conseguimos fazer aula ao vivo, eu passo para vocês com a linha de comando. Então, vocês reproduzam a linha de comando e vão compreender o que o R está fazendo, ok? Então, a nossa aula de quarta-feira, nós vamos tentar às 10 horas e vamos tentar às 16 horas. Se a internet aguentar, nós faremos a aula tirando dúvidas dessas aulas que nós estamos fazendo aqui agora, gravando, e vocês vão estar ouvindo e estudando. Mas, antes de ouvir as aulas, gente, eu espero que você já tenha lido o material, pelo menos passado o olho no material. Isso é fundamental para vocês compreenderem bem o que está aqui. Terminou a gravação, não entendeu? Volta no material e consulta, torna a estudar o material. Ok? Bom, na página 27, nós vamos estudar agora medidas de posição. O que são medidas de posição? Média, moda e mediana. Então, medidas de posição, média, moda e mediana. Aqui na apostila, fala também da média aritmética ponderada, tá? Mas não precisamos tratar dela, não. Vamos falar de medidas de posição.
Medidas de posição, nós vamos falar da média, da moda e da mediana. Esse material está tudo no material, essas três estatísticas também, essas três medidas para vocês avaliarem. Por que medida de posição? É isso aqui, ó. Imagina a curva normal. Eu estou falando onde que eu tenho a maior frequência. Aqui, ó, eu estou falando da minha medida de posição. Onde que está na curva? Medida de posição, tá? Vocês têm no material de vocês um exemplo de média aritmética do número de cesarianas feita nos Estados Unidos, tá? Feita nos Estados Unidos por ginecologistas. Então eles fizeram uma avaliação e tem aí uma base de dados, se não me engano, são 15 valores. E esses 15 valores deu uma média de... Deixa eu ver a média que está aqui. Me fugiu aqui. 41.3. A média. 41.3. Ou seja, em média, os médicos nos Estados Unidos, eles fazem 41,3 cesarianas por ano. Mas se vocês observarem nessa base de dados aí, tem dois valores que a gente pode chamar de valor discrepante. Observe para vocês verem. O valor 85 e o valor 86. 85 e 86. Esses dois dados discrepantes estão puxando essa média para cima. Então a média aritmética, que nós já conhecemos por esta fórmula, somatório de xi sobre n, é uma medida de posição que tem forte influência de dados discrepantes. Dados discrepantes. Se você for dessa base, eliminar o valor 85, o valor 85 e 86, a média vai cair para 34,5. Então, média aritmética é uma informação que é fortemente influenciada por dados discrepantes. E na média aritmética, todas as observações têm peso 1 sobre n. Todas as observações têm peso 1 sobre n. Quando a gente falar de média, a média por si só, ela nos diz pouco. Média, por média, é relativamente problema a gente falar isso, tá? A gente tem que trabalhar a média e uma medida de dispersão que a gente vai falar adiante. Beleza. Dando mais um pulinho aí, na página 28, vocês têm um desenho que vale a pena a gente tratar rapidamente aqui, que eu tenho duas curvas normais, tá? Eu tenho uma curva normal assim, e eu tenho uma outra curva normal assim. Na página 28, lá no início. Isso aqui, ó, é a medida de posição 1, isso aqui, ó, é a medida de posição 2. O que quer dizer? Que a média 1 é menor do que a média 2. Certo? Ou seja, vamos pensar na floresta um ano para o outro. O diâmetro médio cresceu, porque as árvores cresceram. Então, a medida de posição mudou de lugar. Ao invés dela estar aqui, ela deslocou porque os elementos da floresta cresceram. Diâmetro, altura, a volumetria cresceu, o diâmetro cresceu, a altura cresceu. Então nós temos uma avaliação, duas curvas que mostram o quê? Como que a medida de posição mudou de um ano para o outro. É isso que está dizendo essa figura da página 28 aí da nossa apostila, do nosso material didático, tá bom? Depois vocês têm aí a média ponderada, né? Ponderada pela frequência das observações, mas que a gente não usa muito, a gente vai trabalhar realmente com média aritmética. Vocês têm o conceito de moda. Moda, o que está na moda? Aqui que mais acontece. Então hoje está na moda da aula à distância, né? Que agora na UFA está na moda, ou talvez, não sei lá, boa parte do Brasil aí, está na onda da aula à distância. Então está na moda. Tanto é que quando vocês observam o Facebook, o Instagram, cheio de propaganda de pessoas oferecendo
como fazer as suas aulas à distância, suas aulas online, ficar mais criativa, né? Que não é o meu caso, que não tem ainda essa criatividade, mas em breve a gente vai adquirindo certos macetes e que a coisa flui melhor, porque está na moda isso. Então, até as redes sociais lançam essas propostas para você aprender mais. É na moda. Está na moda usar calça jeans rasgada? Está na moda. Isso, moda, aquilo que mais acontece. Então, em conjunto de dados, o que é a moda? É o valor que mais se repete. Conjunto de dados é o valor que mais se repete, é a moda. Isso é moda, tá? Então, no exemplo nosso aí, ó, tem um 5 até 32, o valor 15 é o que mais se repete. Então, 15 é a moda. Mediana é você pegar o conjunto de observações que você tem, ordenar de forma crescente e o valor central trata-se da mediana. O valor central trata-se da mediana. Bom, se nós observarmos um gráfico de uma curva normal e você falar assim, ó, eu tenho aqui o Mi, eu tenho aqui a moda e eu tenho aqui a mediana. Ou seja, eu estou falando que eu tenho tudo exatamente no mesmo lugar. Eu tenho tudo exatamente no mesmo lugar. Média, moda e mediana. Fugi um pouquinho porque eu conferi se está gravando certinho, ok? Preocupa não que eu sumi, foi por isso. Se eu tenho no mesmo lugar, quer dizer o quê? Que eu tenho uma curva perfeitamente normal. Mas, na natureza, nós não temos conjunto de dados que tem uma distribuição perfeitamente normal. Tanto é que vocês não devem nunca falar assim, ó, olha, os dados do meu trabalho têm uma distribuição normal. Não. Os dados do meu trabalho têm uma distribuição aproximadamente normal. Tá? Aproximadamente normal. Se acontecer um fenômeno na natureza que tem uma distribuição perfeitamente normal, que não vai acontecer, só quando você gera números aleatórios com distribuição normal, uma função gaussiana, uma GRF lá no R, que vai fazer geração de campos aleatórios gaussianos. Esse daí tem a média, a moda e a mediana exatamente no mesmo lugar, tá bom? Bom, beleza. Na página 29, logo embaixo, a gente vai estar falando de medida de dispersão. Então, quando eu falo assim, no Brasil, o consumo médio de carne per capita é de 40 quilos de carne por ano. E se eu falar para você assim que nos Estados Unidos o consumo médio per capita de carne por ano é de 22 quilos. Então você vai falar assim, bom, o brasileiro come mais carne do que os americanos. Por esta medida, sim. Mas quando você avalia a distribuição desse consumo na sociedade, é diferente. Lá, eles comem 22 quilos de carne, mas praticamente toda a sociedade. No Brasil, os 45 quilos somente no extrato alto da sociedade consome muito mais carne do que uma classe baixa, que às vezes nem consome carne, ou consome uma vez por semana. É isso que eu estou dizendo, que a medida de posição só média, ela é perigosa. Eu tenho que caracterizar como uma medida de dispersão. Então, o consumo médio per capita aqui no Brasil vai ter uma variabilidade muito maior do que o consumo médio per capita dos Estados Unidos. Então, se eu tenho uma variabilidade maior aqui no Brasil, quer dizer que existe uma classe que consome muita carne, mas existe uma classe, uma minoria que consome menos carne. Então, eu não posso tratar medidas de posição só medida de posição. Eu tenho que estar associada a ela uma medida de dispersão. Medida de dispersão. Aí, medida de dispersão, eu disse para vocês assim, ó, na curva normal, você tem aqui a posição Mi. E você tem esta abertura, que eu vou chamar de sigma 2, ou sigma, variância ou desvio padrão. Então, quanto mais aberto, mais variado. Quanto mais fechado, olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma curvinha assim, ó. Ou seja, quanto mais fechado aqui, ó, menor é a variância, menor é a variabilidade.
quanto mais aberto a curva, maior é a variabilidade. Então, a medida de dispersão, ela está associada à abertura da curva. E por que nós estamos falando de curva normal? Lembra do teorema do limite central? Se eu pegar infinitas amostras de tamanho n, as médias terão distribuição normal. Por isso que no inventário nós assumimos o teorema do limite central, tá? E por quê? Porque as médias, se infinitas pessoas realizassem inventário, elas teriam o quê? Uma distribuição aproximadamente normal. Nós teríamos uma distribuição aproximadamente normal. Por isso que a gente fala muito do teorema do limite central, tá? Bom, a primeira medida de dispersão que nós vamos tratar aqui chama-se variância. Chama-se variância. Variância. Ok? Bom, beleza. A variância paramétrica, ela é representada por sigma 2. A variância estimada, S2, lembra lá? Ou S2x ou S2v. Tá? Nós estamos falando de variância. E se você virem na página 30, lá em cima, tem o conceito de variância, que é o que eu quero que vocês não esqueçam. O conceito de variância. Vocês não devem esquecer o conceito de variância. O que a variância fala para nós? Olha bem, vou chamar de sigma 2 por enquanto. Ela diz assim, ó, é o somatório de cada dado observado menos a média ao quadrado. Olha bem, é a diferença de cada dado observado menos a média. Para eu ter uma variância alta, o que eu tenho que ter? Discrepância nessa diferença. Eu pego uma determinada observação, comparo com a média, ela é alta. Para eu ter isso aqui baixo, essa comparação tem que ser pequena. Então eu tenho uma diferença pequena. Então esse é o conceito de variância geral para nós. Lógico, obviamente dividido aqui por enão ou por eninho. Nós vamos, já a gente vai falar da estimativa. Então, esta é uma fórmula geral, genérica de variância. E que vocês não tem que decorar a fórmula. Não tem que se preocupar com decorar a fórmula de variância, porque a calculadora, ela vai dar a variância lá que vocês têm que saber tirar ela. Vocês têm que interpretar e tem que saber a origem da variância. Por que a variância é alta, por que ela é baixa? Ela é alta quando eu comparo esse cara com a média e as diferenças ficam altas. Por isso que se você pensar lá numa área de cerrado, vão comigo lá, você tem uma área de cerrado aqui, eu pego uma parcela aqui, ó, encontro o volume 3, eu pego uma parcela aqui, encontro o volume 25, vamos pensar que a minha média fosse, sei lá, 10, olha a diferença, quando eu faço 3 menos 10, eu tenho 7 ao quadrado, quando eu faço 20, eu tenho 15 ao quadrado, ou seja, eu estou aqui inflacionando esse camarada aqui, ó. Eu estou subindo esse camarada. Porque eu tenho grandes diferenças em relação à média. Agora, se aqui fosse, por exemplo, 9, e aqui fosse, por exemplo, 12, e a média 10, olha, as diferenças pequenas. Esse cara ficaria o quê? Pequeno. Então, existe uma demonstração desta fórmula da variância que você não preocupe com a demonstração. O que vocês têm que saber e não esquecer é o seguinte, que a variância, que ela é estimada para qualquer conjunto de dados pela seguinte fórmula, S2 é igual somatório de xi ao quadrado, não, desculpa, somatório de xi ao quadrado menos somatório de xi ao quadrado sobre n, tudo isso aqui, ó, tudo isso dividido por n menos 1. Esse é o estimador da nossa variância. E esse estimador da variância que está aqui, ele está na página 31, lá no começo da página 31. É o que a sua calculadora vai estimar. Então basta você entrar com os dados que você observou em campo, tá? E pedir a variância na calculadora, ela vai soltar o valor da variância. Qual que é a unidade da variância? Vamos avaliar isso? Se eu estou trabalhando com volume, então se eu tenho, o conceito não é esse, ó,
somatório de xi menos a média ao quadrado. Se eu estou trabalhando com volume, qual que é a unidade de xi? Metros cúbicos. Qual que é a unidade da média? Metros cúbicos. Ao quadrado, metro a sexta. Então, a variância, ela tem a unidade da característica de interesse ao quadrado. Então, se eu estou falando de volume, a variância é metro a sexta. Então, se eu comparar metro a sexta com metro a sexta, digamos, uma floresta tem 10 metros a sexta de variância, a outra tem 12 metros a sexta de variância. Opa, a segunda varia mais, porque eu estou falando da mesma unidade. Mas se eu falar que uma área tem uma variância de 10 metros a sexta e tem área basal, sei lá, 12 metros a quarta, eu não posso comparar. Eu estou tratando de coisas com unidades diferentes. E a gente falar de variância em metro a sexta não faz muito sentido para nós. O que é eu falar para vocês assim, ó, 1.380 metros a sexta por parcela? Não significa nada, não dá ideia. A gente não tem ideia do que é isso. Fisicamente falando, não tem ideia do que é isso, tá? Então, a unidade da variância é essa. Bom, por eu não ter essa ideia do que significa isso, vai entrar uma nova medida de dispersão. Medida de dispersão, ou seja, que caracteriza variabilidade. Medida de dispersão que caracteriza variabilidade. Então, vai ser o quê? O desvio padrão. Que não é desvio padrão da média. Esse cara aqui mede variabilidade, ó, variabilidade. E o que nós vimos antes, desvio padrão da média, mede precisão. Outra coisa. Então, o desvio padrão da média mede precisão. O desvio padrão, ponto. Desvio padrão, ponto, mede variabilidade. O que é o desvio padrão? Nós vamos chamar ele pela S de x. É a raiz quadrada da variância. Se ela era metro a sexta, a unidade agora virou metro cúbico. Então, opa, se eu falar metro cúbico por parcela, já me dá uma ideia boa. Eu já começo a falar, não, então quer dizer que está variando 2 metros cúbicos entre as parcelas. 3 metros cúbicos entre parcelas. 4 metros cúbicos. Opa, eu já começo a perceber um pouco melhor essa unidade, tá? E também eu só posso comparar uma medida de variabilidade com a mesma característica, metro cúbico com metro cúbico. Aí eu consigo comparar, tá? E nós vamos ter uma terceira medida de variabilidade, que é chamada de coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele é uma razão entre o desvio padrão e a média. Se eu tenho desvio padrão metro cúbico, que a média também é metro cúbico, que a unidade principal é metro cúbico, eu vou eliminar a unidade metro cúbico. Vai ficar adimensional. Por isso que o CV, você pode comparar CV de volume contra CV de área basal, contra CV de altura, contra CV de diâmetro, comparar volume com biomassa, comparar volume com carbono, porque CV, medida dimensional. O que é a formulinha do CV? CV é desvio padrão sobre média. CV, desvio padrão sobre média. Não é desvio padrão da média, é desvio padrão sobre média, vezes 100. Quando você faz esta razão, você está eliminando a unidade, metro cúbico. Está ficando o quê? Multiplicando por 100, você vai ter aqui a unidade percentual. A unidade percentual. Na apostila de vocês, isso estará na página 31. Isso estará na página 31, tá? Bom, vamos pensar assim. Se você tem... Eu tenho um exemplo aqui, só para eu fechar essa questão de dispersão com vocês. Vamos imaginar que você tem duas populações, tá? Você tem duas populações. A população 1, ela tem uma média de 15 metros cúbicos.
A população 2, POP 2, tem uma média de 15 metros cúbicos. Opa! Então quer dizer que eu estou falando de duas populações parecidas. Não. Elas têm a mesma média, mas não necessariamente ela tem estruturas parecidas. Para eu falar a respeito disso, eu teria que estar vinculado a quem? Uma medida de dispersão vinculada a isso aqui. Então, no exemplo que eu estou falando para vocês aqui, ó, essa primeira população, ela tem um CV de 39,1%. É um valor hipotético que eu estou caracterizando para vocês. Essa aqui tem um CV de 3,2%. Ou seja, a população 2 tem a mesma média que a 1, porém, ela varia muito menos do que a população 1. Então, a população 2 é uma população que varia menos. Isto, gente, implica em quê? Implica que os elementos dendrométricos, falando em termos de floresta, que é o nosso caso, os elementos dendrométricos de plantas dentro de uma floresta, eles são parecidos. De forma que a volumetria entre as parcelas são parecidas. Quando eu digo isso aqui, CV 3,2%, é um indicativo de que nesta população, este inventário aqui, ele é mais preciso do que isso, do que na população 1. Porque ele varia menos. Quanto mais variar, maior é o problema nosso para a gente tratar com relação à precisão. A gente tratar com relação à precisão. Esse é um problema que a gente tem, ok? Bom, até aqui está claro para vocês? Acompanhou a ideia? Medida de posição, medida de dispersão. Medida de dispersão tem uma relação direta com a precisão do levantamento. Então vocês precisam saber o que é variância, o que é desvio padrão, o que é CV. Tem calculadoras que está assim, ó, sigma 2n-1, isso é estimativa. E tem calculadora que está S, tá? E tem calculadora que tem sigma n-1, ela dá desvio padrão e não a variância. Então aí vocês têm que tomar cuidado, tá? Conselho, pega uma base de dados, joga no Excel e joga na calculadora. Pede no Excel a variância e estuda a calculadora. Qual que é a... Ah, bateu. Então esta função é a função de variância. Ou não, a minha calculadora, a função é desvio padrão. Porque tem calculadoras que a função é variância e tem calculadora que a função é desvio padrão. Isso você tira da calculadora. O CV, não. O CV, nenhuma calculadora, nem o R, nem o Excel, lugar nenhum tem a função de calcular CV. Porque CV é uma razão, um número dividido pelo outro. Tá? Então eles não vão gastar energia para fazer uma funçãozinha por causa de achar um CV. Isso você divide um pelo outro. Ok? Beleza. Então vou apagar aqui para a gente dar sequência no nosso tema de hoje aí que a gente está propondo. Bom, vocês devem estar percebendo, se não estiver percebendo, ótimo. Se não está percebendo, começa a perceber agora. De vez em quando eu dou uma olhada no relógio. Eu explico por quê. Porque eu vou procurar colocar as aulas de 50 em 50 minutos. Para não ficar muito grande o arquivo, tá? Então eu estou cronometrando aqui, porque hoje eu aprendi que eu tenho que gravar com o celular voltado para mim. A primeira aula, a aula 1, eu gravei com o celular virado para mim. Eu vendo eu falar. Agora não. Agora eu só estou vendo a câmera do celular. O celular está voltado lá para trás. Então eu não sei quanto tempo tem. Então eu estou cronometrando aqui no meu relógio. Então não se preocupe que não é pressa de ir embora, não. É só para não ficar com um arquivo muito grande, porque o arquivo de aula 1, aqui no sítio, como a minha internet não é boa, uma internet de 5 GB e pouco mais de upload, demorou 6 horas para fazer esse upload para o YouTube. Tá durando uma aula de 50 minutos de ontem, 52 minutos, 53. Então por isso que eu estou cronometrando. E eu não estou preocupado, gente, em fazer edição de filme. Isso é muito importante. Não se preocupe, eu não sou professor artista. Obrigado, Dimitri, pelo elogio aí que você me falou. Ah, professor artista. Mentira, eu não sou professor artista. Eu não sou professor que vai fazer novela. Não.
Apesar que eu tenho beleza para isso, mas eu não quero fazer novela. Eu gosto de dar aula. Então eu não vou editar filme. Os filmes que vocês verão é exatamente o que está acontecendo comigo aqui. Até as manotas, elas cairão aqui. E outra, se eu colocar uma fórmula errada, se eu falar algo errado, eu retorno para vocês. Olha, eu passei um conceito para vocês que eu falei a palavra errada. Sem problema nenhum. Errar é perfeitamente aceitável, é humano. Mas eu procurarei sempre dar bastante ênfase nas coisas. Principalmente no desvio padrão. E desvio padrão da média. Eu não falo desvio padrão. Estou me referindo a desvio padrão da média. Não. Tem que estar muito claro que desvio padrão mede variabilidade. E desvio padrão da média, que é uma outra, é uma estatística, mede precisão. É o que nos leva ao erro do inventário. Obviamente, se eu tenho desvio padrão baixo, quer dizer que eu tenho um inventário preciso. Por quê? A razão S2 sobre ele lá na formulinha do desvio padrão da média. Então, a variabilidade tem tudo a ver com o erro. Mas desvio padrão na média não mede variabilidade, mede precisão. E desvio padrão mede variabilidade. Tá? Então, são palavras que às vezes a gente acaba confundindo, mas eu vou procurar sempre manter aqui no campo das ideias com vocês os termos de forma bastante correta. Tá? Bom, vamos na página 32, no item 5.9. O item 5.9 fala de fator de correção para a população finita. Fator de correção para a população finita. Vou simplificar aqui para não gastar tempo, tá? Estamos falando na página 32, ó, lá na página 32, tá? O item 5.9, fator de correção para a população finita. Primeiro, vamos falar o que é uma população finita. Isso é importante. O que é uma população finita? No exemplo que vocês têm aí, eu estou falando de uma população fictícia de 130 hectares. Um tamanho fictício aí. Se eu amostrar esta população com parcelas de 500 metros quadrados, então eu vou calcular o meu enão. O que é o meu enão? 130 hectares vezes 10 mil, para quê? Para eu transformar este meu hectare em metros quadrados, dividido por 500. O que é 500? O tamanho da minha parcela metros quadrados. Então agora eu tenho uma ração metro quadrado com metro quadrado. Portanto, enão meu não tem unidade. Esse valor de enão aqui, ele vai dar 2.600 parcelas. Isto é o que nós chamamos de população estatística. Isso é o que nós chamamos de população estatística. Beleza. Se eu lançar uma amostra de tamanho 4, ou seja, 4 parcelas de 500 metros quadrados nesta área. Se eu perguntar para vocês, N sobre enão, ou seja, 4 dividido por 2.600, isso vai nos dar o quê? 0,0015, é o que a gente vai chamar de fração amostrada. Isso aqui é a fração amostrada. Bom, se existe uma fração amostrada, também vai existir uma fração não amostrada. Vai existir também uma fração não amostrada. Bom, já eu volto nisso. Quando eu tenho, então, esta condição, que eu calculo a minha população estatística, que é possível calcular a população estatística, eu estou falando de uma população finita. O que é uma população finita? É aquela que eu tenho o mapa e eu conheço o tamanho da parcela que eu vou lançar. E eu consigo calcular o enão. Isso é uma população finita. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de o quê? Fator de correção para a população finita. Já a gente chega nele. Mas está claro, então, população finita é aquela que eu conheço a área da população-alvo, eu conheço o tamanho da parcela que eu vou trabalhar e eu consigo achar o enão, que é a minha população estatística. Isso, pessoal, tem que estar muito claro para vocês. Esse é o conceito de população finita. Beleza. Vamos guardar isso aqui para mim. Eu vou pagar aqui, ó. Se eu amostrei uma fração, ou seja, N sobre enão,
Quer dizer que tem uma parte que ficou sem amostrar. É o que nós vamos chamar de fração não amostrada. Que é o quê? 1 menos enim sobre enão. Que no exemplo que está aí, a nossa fração não amostrada é 1 menos 4 sobre 2.600. Isso aqui vai nos dar um valor de 0,998. Ou seja, eu amostrei praticamente 0,2% da floresta. Isso aqui é o nosso fator de correção. Onde que está isso aqui, ó? Dentro da formulinha de quem? Desvio padrão da média. Então, olha bem, o desvio padrão da média, ou X, tá? Que eu coloco uma barra em cima. Se eu não coloco a barra em cima, eu estou falando de desvio padrão. Eu estou falando de variabilidade, eu não estou falando de precisão. Alright? Então, olha bem, isso aqui vai ser o quê? Raiz quadrada de S2 sobre N, que multiplica 1 menos Enim sobre Enão. Isso aqui, ó, é o que eu estou chamando de fator de correção para a população finita. Fator de correção para a população finita. Beleza. Tranquilo até aqui. Então nós já vimos onde ver isso. Nós sabemos que isso aqui é a variância, isso aqui é o tamanho da nossa amostra. Então vamos lá. Virando a página 32, vamos para a página 33. Está escrito assim aí, ó. Se a fração não amostrada, se a fração não amostrada for maior do que 0,99, ou seja, fração não amostrada maior que 0,99, quer dizer que eu estou muito próximo de 1. Se eu estou muito próximo de 1, eu posso desprezá-la. Onde? No cálculo do desvio padrão da média. Então, eu vou colocar de novo essa formulinha aqui, tá? Ela vai ser importante para nós. S2, muito importante, sobre 1 menos Enim sobre Enão. Se isso aqui está muito próximo de 1, quando eu multiplico essa razão por 1, volta ela mesma. Então, se você tem, a sua fração não amostrada é maior do que 0,99, eu posso abandonar. Está próximo de 1. É como se eu estivesse multiplicando por 1. Não vai mudar em nada a medida de precisão nossa. Aí surge o conceito de população infinito contável. Que talvez é esquisito, né? População infinito contável. É aquela população em que a nossa população estatística, o Enão, é muito grande, de forma que a fração não amostrada fica acima de 0,99. Então, eu estou falando, por exemplo, de uma floresta em que o Enão é igual a 26 mil. E a minha amostra, que eu vou montar, é uma amostra de 50 parcelas. Então, se você pegar aí 50 dividido por 26 mil, vai dar quanto isso para você ver? Vai dar acima de 0,99. Então, eu posso o quê? Na hora de calcular a precisão, esquecer isso. Mas, gente, isso é um conceito. Se vocês têm dúvida, use o fator de correção para a população finita, porque você tem como calcular, você tem como achar o Enão. Se você achou o Enão, beleza, você tem como calcular o fator de correção. Porque, na dúvida, pro réu, deixe o fator de correção dentro da fórmula do desvio padrão da média para o cálculo da precisão, sem nenhum problema. Isso nós chamamos de população infinito contável. Então, na verdade, a maioria dos inventários nas empresas florestais, sobretudo e nas regiões da Amazônia, por exemplo, nós estamos falando de população infinito contável. Por quê? O tanto de parcela que cabe dentro de uma floresta, dentro de uma população para nós, é muito grande. Sendo muito grande, eu tendo para alguma coisa próxima do 1. Então, deixo para lá, vou abandonar. Bom, aí vem população infinita. O que é uma população infinita? É aquela que você não consegue achar o Enão. Hoje não existe mais isso. Tá? No passado, quando a gente não tinha as imagens de satélite, você poderia considerar uma grande área lá no norte do país como uma população infinita, que era impossível saber qual era o Enão. Mas hoje, com as imagens, você consegue delimitar a população-alvo, saber qual é a área
e automaticamente saber calcular o enão. Calculou o enão, sem problema nenhum, você consegue gerar o fator de correção para a população finita. O item 5.9 da nossa apostila, que começou na página 32. Começou-se lá na página 32. Beleza. Bom, para a gente fechar a aula 2 de hoje, vamos dar início no item 5.10, que é muito importante. Está lá na página 33 de vocês, tá? Chama o item 5.10, intervalo de confiança, está lá na página 33. Intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? É você gerar o limite inferior e o limite superior. É o intervalo de confiança. Agora, nós estamos entrando numa questão de estimativa. Então, eu vou estimar o meu parâmetro. Onde que o meu parâmetro vai estar dentro de um intervalo de confiança? Mas para a gente falar de intervalo de confiança, nós temos que pensar na distribuição normal. Sempre. A gente tem que pensar na distribuição normal. E se vocês virarem a página 34 aí, na página 34, nós vamos ter a função de probabilidade da curva normal, esse f de x que está aí. E nesta fórmula que eu não vou escrever no quadro, tá? Ela é gigante, grandona, não vou ficar escrevendo isso aqui não. E ninguém tem que saber de cor. Tá? A função de densidade probabilística da normal, ela tem dois parâmetros. Observe na apostila para vocês verem. O mi e o sigma. Ou seja, posição e dispersão. Posição e dispersão. Então, nós temos a função de probabilidade da densidade da curva normal, ela tem duas medidas, posição e dispersão. E tem um x, que são os valores. Então, para cada x, conforme a medida de posição, conforme a medida de variância, eu tenho um f de x, retorna um f de x. E graças a essa função, você consegue construir a curva normal. Bom, qual que é a propriedade da curva normal? Bom, ela tem uma forma de sino e ela vai para o infinito no eixo x. Ó. Ela tem esse formato, infinito, menos infinito, mais infinito. Opa, esse desenho ficou bom pra caramba, né? Ajuda aí, vai, Zé. Mais infinito, ou seja, ela não toca no eixo x. E tem a cara, tá, desse sino aí. E nesse mesmo desenho, você tem aí três curvas normais mudando a posição. Que me parece que vai ter um exercício que nós vamos fazer, o que vocês irão fazer, esse desenho, tá, usando R. Ou seja, a floresta cresceu do ano 1 para o ano 2, do ano 2 para o ano 3. É o que está caracterizando no final da página 34 isso. E lá na página 35, no início dela, nós temos isso aqui, ó. Não vai ficar bom se eu misturar aqui, não. Deixa eu começar esse desenho do zero para eu abrir de forma adequada. Lá está dizendo assim, ó. Você tem uma curva normal assim, aí você tem uma curva normal mais alta aqui, que abre mais, e você vai ter uma curva normal que abre menos. Eu quero mostrar o seguinte, todas elas têm a mesma posição, mas eu tenho aberturas diferentes. Essa aqui tem um sigma menor, essa aqui tem um sigma menor do que a de cima, e essa aqui tem um sigma maior delas. Ou seja, esta vai a 3, 2 e 1. Né? A 1 varia menos, a 2 varia um pouquinho mais, e a 3 é que mais varia dessas três curvas. É isso que está dizendo isso aí, ó, lá no início da nossa página 35. E embaixo vocês têm uma distribuição normal padronizada. Que vocês também já viram isso, que tem média 0 e variância 1. Vocês já viram isso também. Isso faz parte da estatística básica, que é aquilo que fala que você tem 99% das observações ali dentro, 95%, 90%, 66% das observações. Tá bom? Mas isso aqui foi só uma demonstração de onde essas coisas saíram. É possível a gente também fazer um exercício desse para mostrar como que a gente gera a distribuição padrão, tá? Essa distribuição, unidades
padrões, né? Que seria então a nossa distribuição normal padronizada. Beleza. Aí na página 36 tem a definição do que é intervalo de confiança. Veja bem, se eu tenho uma amostra, está desenhado desse jeito assim, ó. Fui numa floresta alvo, numa população alvo, lancei uma amostra de tamanho tal, n igual a 20, por exemplo. Essa minha amostra, ela vai me gerar uma média. E essa minha amostra, ela vai me gerar o que eu estou chamando aí de variância. Ela vai gerar uma média e ela vai gerar uma variância. Tá? Vai gerar uma média e vai gerar uma variância. Toda vez que nós fazemos a amostra, é isso que nós temos. Uma estimativa de média e uma estimativa de variância. Bom, mas qual que é o intervalo de confiança, professor? Nós estamos querendo falar do intervalo de confiança. Mas antes de eu chegar nele, vamos falar do intervalo empírico. O que é o intervalo empírico? É a média mais ou menos S. Ou seja, a média mais ou menos um desvio padrão, a média mais ou menos meio desvio padrão, a média mais ou menos 1,5 desvio padrão. Ou seja, eu vou criar um limite inferior, um limite superior com base nas unidades de desvio padrão. Mas com qual confiança? Nós não temos. Por isso chamado intervalo empírico. Ele serve para você definir algumas coisas básicas, sei lá, talvez ter uma ideia de como que você vai, o range, a amplitude daquela característica que você está tentando avaliar, estimar naquela floresta, mas a gente vai usar muito ou quase nada desse intervalo empírico, tá? Não vou dizer para vocês que isso nunca é usado, porque você pode estabelecer um intervalo empírico sim, sem nenhum problema. Mas nós queremos chegar no intervalo de confiança, que está lá na página 37, intervalo de confiança. Aí, nós vamos gerar um limite inferior, nós vamos gerar um limite superior, mas eles agora, eu vou ter uma confiança neste intervalo. Vamos achar o limite inferior, vamos achar o limite superior, com qual confiança? Que aí nós vamos tratar dela. Então, quando você fala assim, ó, eu tenho um intervalo que vai de 10 a 30 com 95% de probabilidade. Então, você está falando, olha, esse intervalo meu de 10 a 30, ele tem 95% de confiança. Tá? Isso é o que nós vamos tratar dentro do intervalo de confiança. E nós vamos ver como que William Gosset, ou William Student Gosset, o Student, como que ele gerou isso? Como que ele partiu para pôr credibilidade no intervalo de confiança? Porque antes de sair a distribuição T de Student, que nós vamos ver na próxima aula, os intervalos eram empíricos, não tinha confiança. E esse William Student Gosset, ele não agradava de ter um intervalo empírico. Então ele desenvolveu a estatística T de Student, ou a distribuição T de Student, que vai dar o quê? Credibilidade ao nosso intervalo de confiança, tá? Pessoal, eu agradeço por enquanto vocês, a participação da aula 2, nossa, aula 2. Vai ter ainda a aula 3 e talvez a aula 4 referente a Réu 1. Referente a Réu 1. Porque é um tema grande, complexo e que eu preciso trabalhar bem. É uma base que vocês têm que estar firme no arreio, tá? Tem que segurar o arreio e mandar ver. Mas não se preocupe com avaliações, com testes, com trabalho. Os trabalhos que eu proponho para vocês, que eu estou propondo para vocês, é para vocês refletirem. Refletir em que sentido? O que eu estou aprendendo e o que eu sei de inventário florestal? Em tempos de pandemia, como é agora, que nós não estamos na sala de aula, nós estamos, né, nesse isolamento físico, não é um isolamento social, é um isolamento físico. Se a gente falar isolamento social, parece que nós vamos virar ilha, né, de pessoas, não é bem isso. Nós estamos em isolamento físico, mas nós estamos ligados socialmente.
E nesses tempos em que a gente está nesse isolamento físico, é importante vocês agora assumir a responsabilidade de vocês como estudante. Eu não posso ouvir uma aula, participar de uma aula, porque você tem que participar da aula. Você não está lá na sala, eu não estou lá na sala, mas você vai ter um vídeo que você vai pôr ou numa TV, no seu computador, e você tem que participar da aula. Você tem uma apostila. Para quê? Para você aprender técnicas, para eu refinar as minhas técnicas e ensinar bem. Para quê? Para que você possa ser um bom engenheiro florestal e eu possa melhorar também como professor. Então nós não podemos gastar a nossa energia dizendo assim, eu cumpri a réu 1. Não. Cumprir a réu 1 sem aprender, você não cumpriu a réu 1. Você apenas cumpriu algo que foi estabelecido numa portaria da universidade e você vai passar. Então você vai ganhar lá os seus 4 créditos, 5 créditos que vale a matéria, vai para frente, mas você não aprendeu. Então agora, vocês têm que ter a responsabilidade de pegar esse vídeo, vai estudando, ouvindo, abrindo a apostila página a página. Quem não gostar de certas coisas me adianta. Pode ser o tema 5.10, eu sei, então eu vou pular para 5.11. Vai lá, clica para andar o vídeo mais rápido, sem nenhum problema. Mas tem que ter a responsabilidade de aprender. Então os exercícios que eu vou passar para vocês, atividades que eles chamam de produto, estou chamando de produto, é para vocês refletirem o que eu absorvi deste tema. O que eu sei desse tema para eu levar para a minha vida profissional. Isto, gente, tem que estar claro para vocês. Agora é hora de todos nós fazermos, cada um, a sua parte, unindo para formar uma coisa bem feita no futuro. E vocês serem bons profissionais, bons engenheiros florestais, sabedores de fazer inventário florestal. E eu vou gerando outros vídeos, outros pequenos vídeos com temas agregados. Eu vou estar fazendo isso. Por exemplo, existem algumas coisas, algumas ideias que eu estou tendo com relação à biometria. Vou relembrar vocês, mas não no contexto de aula. Eu gero outro vídeo e vocês vão ouvindo, vão aprendendo aquilo ali. Quando eu falar de carbono, eu vou gerar um vídeo sobre estoque de carbono, que também seja interessante para vocês. Tá bom? Até a próxima aula para vocês, que já eu tento colocar antes de segunda-feira no ar, ou no mais tardar terça-feira. Estude esses vídeos durante essa semana e nós na quarta-feira tentaremos fazer uma aula ao vivo, online, ao vivo. Se não funcionar, a gente discute qual a melhor alternativa para nós. Grande abraço a todos, pessoal.